que a gente está conversando. Desculpa. Pode falar. Só questão das notas do primeiro semestre, do primeiro bimestre. Eu esqueci de passar para vocês, mas eu mando amanhã para vocês as notas. Eu mando para vocês amanhã as notas. Eu tenho que organizar certinho ainda para mandar. Acho que eu vou tentar postar lá no Moodle, né? Ver se eu consigo mandar diretamente para cada um. Se não, eu vou mandar para todo mundo. Ninguém foi muito mal, assim, né? Teve alguns que foram um pouco mais baixas notas, mas nem todo mundo foi... a maioria foi bem nas disciplinas, né? Teve notas um pouco baixas, sim, mas não foram muitas. Então, vou mandar para todo mundo amanhã. Organizo uma planilha e mando. Com todas as discriminadinhas também do que foi e tal. Como vocês viram, eu corrijo nessas coisas que eu passo, né? Diferente do que eu falava ano passado para vocês nas listas, as listas ano passado, o objetivo meu não era corrigir lista, né? Eu corrigi exercícios que vocês me perguntavam. Mas trabalhos que eu passo, geralmente eu corrijo. Demoro para corrigir, mas corrijo, tá? E mando com as correções para vocês verem. Então, assim, eu acho que essa é a nossa última disciplina. Talvez vocês nunca... Quem não for fazer novamente a disciplina não vai ter mais aula comigo no curso. Então, assim, não adianta... Agora não adianta muito eu falar isso, né? Que vocês já viram que eu corrijo mesmo, mas vocês podem passar para os outros que vocês conhecem. Assim, então, nós temos um pouco mais de um mês para terminar o nosso semestre. Eu não tinha percebido isso, né, quando eu propus há 2 semanas, nem 2 semanas, né, foi na sexta-feira retrasada, um pouco mais de uma semana, que a gente teve aquele encontro para falar das oficinas, né, e nós fizemos as divisões. Depois a gente vai falar sobre as divisões da disciplina, das oficinas também. E daí a ideia é que a gente dê conta de fazer essas oficinas, né, preparar, e daí depois, se chegar lá em comecinho de julho e não tiver como a gente ministrar, porque serão oficinas de 6 horas. Eu tinha falado 4, mas eu fiquei pensando em toda a dificuldade que os participantes podem ter para fazer isso em 4 horas. Eu acho muito pouco para fazer o que a gente está propondo. Então, vou fazer as oficinas de 6 horas com certificação. Essa certificação, gente, de oficinas, conta muito para professores da educação básica, para eles poderem ter avanço na carreira. Eu acho que eu já comentei isso. Então, faz diferença a gente fazer uma oficina de 4 horas e uma oficina de 6 horas. Tem uma diferencinha razoável para eles, né? Principalmente porque se eles fizerem as 6 oficinas, dá 36 horas, né? Então, vão ser de 6 horas as oficinas. Eu gravei lá um videozinho falando da apresentação, tal, fiz uma coisa bem básica, né? Não fiz muito elaborado, vou mostrar para vocês, inclusive, depois. O vídeo acho que não precisa mostrar, que está lá online, vocês podem assistir depois, mas vou apresentar a estrutura da oficina online que eu pensei, né? Eu só não, tá? A Valdete me ajudou bastante a pensar na estrutura também, e ela vai nos ajudar no desenvolvimento também das oficinas. Tá? Então, nós temos lá uma estrutura básica para seguir e as etapas das oficinas que nós vamos propor. Vou colocar aqui na tela para vocês as oficinas. Aqui, essa aqui é a página, né? A princípio, eu tinha falado para vocês da gente fazer no Moodle, né? Só que daí, o Moodle tem um problema da gente ser... Tudo para a gente tem problema, né? De nós sermos uma instituição pública e os alunos que estão fora da instituição têm que ter algum tipo de vínculo com a instituição para poder ser cadastrado nesse Moodle. E mesmo que sejam participantes de oficina, isso dá um certo trabalho para fazer, porque não é feito no nosso campus, isso é feito por uma professora lá de União da Vitória. Então, para evitar esses problemas todos de cadastramento, né, de pessoas fora da instituição, eu andei pensando em fazer no Teams, daí eu olhei o Teams, ele tem várias opções, tal, mas eu achei um pouco difícil também a questão dos participantes, né, que eles teriam que ter, para ter um acesso bom, teriam que ter ou um e-mail do Hotmail ou do Outlook, ou um e-mail institucional para ter acesso a todos os recursos, né, o que também dificulta. E daí eu lembrei do Classroom, né, do Google Classroom, Google Sala de Aula.
E é essa estrutura que tem aqui. Ele é muito mais fácil de você incluir participantes, né? Basta vir aqui no mural. No mural, aqui tem um código, vou deixar ele maior aqui, ó. Tem um código da sala, né? Dessa sala que está estruturada como oficina aqui. As pessoas que têm acesso a esse código conseguem entrar na oficina normalmente, independentemente do e-mail que ela tenha. Talvez limite alguns recursos, mas funciona muito bem, assim, até agora estou fazendo os testes com a Valdete tem um e-mail do Yahoo e dela não deu problema ainda, né? Então tem funcionado. Então a gente pensou em fazer aqui. Aqui tem todos os recursos que a gente precisa. Lógico que não fica tão bonito, né? Não tem uma forma de você controlar todas as coisas que você gostaria, mas ele fica bem estruturado. Aqui no mural tem uma maneira de você compartilhar coisas aqui, fazer perguntas, né? Compartilhar com a turma. Tô falando mal hoje pra caramba, né? Faz dias que eu não dou aula por isso. E aqui ficam as atividades. Então, olha só como eu estruturei o curso, né? Então, uma apresentação da oficina, uma apostilinha básica, não é uma apostila assim, de 100 páginas, tá? Uma apostila de 99, assim, acho que já tá bom. Talvez tô brincando, umas 10 páginas ali no máximo, né? Só para apresentar o material, tal, as atividades, as tarefas que vocês estão propondo, não precisa ser algo extenso. E as etapas. Então, aqui na apresentação, ela está dizendo o que a gente tem que cumprir. Vou tentar deixar um pouquinho maior para vocês visualizarem. Então, olha só, apresentação. A oficina de confecção, aqui foi uma oficina genérica que eu fiz, tá? Mas a gente pode utilizar a mesma estrutura. Então, oficina de confecção e utilização de materiais didáticos para o ensino de geometria. Carga horária da oficina será de 6 horas, a oficina está organizada em 4 etapas. A primeira etapa, a confecção de materiais, aí que diz o que os participantes têm que fazer. Está bem sucinto, a gente pode melhorar isso também. Nessa etapa serão confeccionados sólidos geométricos, então, olha só, é uma oficina de materiais para ensino de geometria, né? Então, nesse caso, no caso de vocês, cada um tem o seu tema, e daí a gente vai escolher, vai ser uma das coisas que eu vou discutir hoje com vocês, a escolha dos materiais que vocês vão propor, né, que os participantes confeccionem. Então, na primeira etapa, essa confecção. Então, aqui eu coloquei, são confeccionados os sólidos geométricos, jogos e outros materiais que podem ser utilizados para ensinar geometria. Para cumprir essa etapa, o participante deverá construir os materiais didáticos solicitados e postar as fotos desses materiais, como a gente já fez no curso, tal, né? Mas eles podem pegar fotos de outros lugares, tal. Isso sempre pode acontecer, né? A gente espera que não aconteça, tá? 2. Elaborar e postar um planejamento, a segunda etapa, né? Elaborar e postar um planejamento para a utilização dos materiais confeccionados no ensino de geometria. A ideia é, a partir do material, desenvolver uma sequência de ensino que ocasione a aprendizagem de algum conteúdo de geometria. Para isso, o participante utilizará o formulário disponibilizado aqui na sala de aula virtual. Então, assim, ali eu já vou mostrar para vocês cada uma das etapas, parte a parte, tá? Só vou fazer de maneira geral aqui todas as etapas. A terceira etapa, responder o questionário envolvendo conteúdos de geometria, articulados à utilização dos materiais didáticos para o ensino. E a última etapa é uma live, né, uma aula ao vivo, para a gente debater como foi a oficina, as dúvidas, né, discutir algum assunto relativo às sugestões dos participantes e tal, para a gente poder pensar, para eu, principalmente, poder pensar para o ano que vem o que eu poderia fazer diferente, tá? Melhorar, né, tirar alguma coisa, ou colocar outras que não tinha pensado e tal. Então, a data e o horário do debate estão marcados na agenda da oficina. Cada etapa, então, cada uma das etapas, são 4 etapas, cada uma das etapas equivale a 25% da oficina, da participação na oficina. Mas, dependendo da qualidade do que for apresentado pelo participante, poderá ser computado percentual menor de participação. Assim, né, a gente não quer que seja postado qualquer coisa. Lógico que a gente não vai zerar uma oficina, simplesmente, não tem nota e tal, mas a gente espera que não se poste qualquer coisa, né, simplesmente colocar para cumprir uma etapa.
né? A gente quer que seja útil para quem participar e que essa pessoa se comprometa, né, a fazer o melhor possível. Terá direito à certificação apenas o participante que tiver participação igual ou superior a 75% e cumprir todas as etapas, né? Então, 75% seriam 3 etapas, né? Só que ele tem que cumprir todas. Tá? É uma obrigação cumprir todas. Ah, mas tem como ficar com menos de 100%? Se entregar qualquer coisa, tem. Né? Se não entregar algo bem estruturado ali, né? Uma certa qualidade, pelo menos, aí sim pode ficar com menos de 100%. Tá? Então, aqui um videozinho de apresentação. Eu gostaria que vocês gravassem esse videozinho de apresentação bem rápido, assim, bem simples para a oficina de vocês. Obviamente, oficina, o vídeo de apresentação é uma das últimas coisas que a gente faz, né? Depois que está tudo estruturado, para a gente poder falar de tudo que a gente fez, de tudo que a gente oferta, tá? Então, não é a primeira coisa, apesar de ser a primeira que aparece. É como introdução de trabalhos, né? Introdução de trabalho, geralmente, você faz por último. Aqui, então, olha só, uma apostilinha básica, né? Essa apostila já estava pronta, é uma apostila da Valdete, que ela pegou de um material, esse material blocos lógicos, né? Então, aqui tem um resuminho da apostila. Nunca sei como voltar aqui, deixa eu clicar aqui. E a primeira etapa, então vamos falar etapa por etapa, né? Confecção do material didático. Bom, como é que esses participantes vão fazer? Eles vão entrar e vão ver exatamente essa página aqui. Tá? Então, para eles, vai ser isso aqui, o curso. Tá? Então, vai depender do que vocês colocarem dentro. Vai ter uma apresentação, vai ter uma apostila, tal, né? E as etapas. A primeira etapa, então, vai ter uma data para cumprir, né? Ó, aqui eu coloquei semana a semana, só para organizar melhor, mas não é necessário, são 6 horas, né? Não é necessário que seja semana a semana isso. Pode ser um tempo um pouco menor. Então, olha só, data da entrega, tal, está configurado, né? Confecção do material para o ensino. Então, o que ele vai ter que fazer? O participante deve confeccionar o material didático, blocos lógicos, porque eu tinha colocado em cima ali, né, a apostila, daí eu sugeri que fosse os blocos lógicos. Utilizando cartolina ou papel cartão. Para auxiliar o participante, foi disponibilizado um tutorial em vídeo da confecção das peças. Então, esse tutorial em vídeo vocês vão gravar para explicar como é que confecciona o material que vocês estão propondo. Tá? É algo bem simples. Vocês não precisam editar, vocês podem me mandar o vídeo que eu edito. Tá? Eu só preciso que vocês gravem, bem gravadinho, certinho, ali com a voz aparecendo legal, com uma imagem boa. Mandem para mim o vídeo e eu edito para colocar na página da oficina de vocês. Vocês podem colocar, eu só edito e mando para vocês de volta, tá? Eu tenho alguns programinhas de edição aqui e posso utilizar para ajudar vocês. Após a confecção, o participante deverá postar as fotos das peças confeccionadas no formulário a seguir. Então, esse formulário aqui, para postar as fotos. Então, quando ele clica, abre, né, aí ele posta as fotos aqui. É interessante que aqui no Classroom fica tudo certinho para os alunos, né? Cada aluno que posta e que coloca aqui já é computado como se ele tivesse cumprido a atividade, tá? Já fica certinho esse cumprimento da atividade pelo aluno. A segunda etapa é a elaboração de sequência de ensino. Então, os participantes, eles são, como eu disse, né, a maioria vão ser professores, e quem não for professor, pelo menos vai estar fazendo um curso de matemática ou de ensino de algo que ensine matemática, né, como os anos iniciais, tal, né, curso de pedagogia, tal, formação de docentes. Então, ele vai elaborar uma sequência de ensino. Como é que vai ser essa sequência de ensino? Aqui tem algumas dicas, né? O participante deve apresentar o planejamento de uma sequência de ensino, utilizando um dos materiais, só um dos materiais, né, para utilizar todos. Se vocês confeccionarem 2, por exemplo, eles podem escolher um dos 2 para fazer, né, para elaborar essa sequência de ensino. Deve ser utilizado o formulário a seguir. Então, o formulário a seguir aqui, ele tem o que o participante precisa fazer nessa sequência de ensino. Então, aqui tem algumas instruções, né? Nome do participante, material utilizado, qual é o material, duração da aula proposta, então, quanto tempo vai demorar para desenvolver essa atividade que você está propondo, né?
Objetivos. Quais são os objetivos para utilizar esse material? Objetivo, geralmente, quando você pensa em objetivo de ensino, é o objetivo relacionado com o aluno. O objetivo não é apresentar conteúdo, o objetivo é que o aluno aprenda alguma coisa, tá? Nível escolar é para educação infantil, anos iniciais, anos finais, fundamental, médio, superior, ou outro. Esse outro aqui, por exemplo, poderia ser um curso de formação continuada de professores. Materiais necessários, então, quais são os materiais necessários para construir, para ministrar essa aula que você está propondo? Né? Metodologia empregada, daí aqui ele vai detalhar completamente, né, tudo que for feito, por completo, tudo que for feito em sala de aula, tudo que ele quiser que seja feito em sala de aula. Né? Então, ele vai colocar lá, bom, vai propor a construção, que seja, né, ou vai levar construído já o material, vai propor que os alunos joguem por um jogo, que os alunos manuseiem o material, que, né, conversem com os colegas, vai fazer questionamentos, né, propor questionários, propor atividades em sala de aula, né, levar os alunos para o pátio para usar o material, dependendo do material, né, tal. Então, isso vai ter que estar tudo detalhado aqui, né? Além disso, como que ele vai finalizar, inclusive, né, o que ele vai, espera que seja feito pelos alunos, tal, qual é a conduta dele na sala de aula, a conduta do aluno, né, que ele espera do aluno, tem que estar tudo aqui na metodologia. E material de apoio, então, se for uma apostila, ele pode fazer o upload da apostila aqui, se for alguma coisa que ele confeccionar, pode ser aqui também, faz o upload. E essa seria a segunda etapa. Então, elaborar isso. É tipo um plano de ensino que vocês vão fazer a partir do ano que vem, né, para a disciplina de estágio. Esse ano, acho que vocês não fazem isso ainda, vocês só vão fazer estudos teóricos na disciplina de estágio. No ano que vem, aí tem o estágio em sala de aula no segundo semestre. Então, vocês vão fazer coisas parecidas com essas aqui. Tá? Lógico que não vai ser no formulário do Google, né? Vai ser num formuláriozinho do Word, mas basicamente vai ser a mesma coisa que está aqui. Essa seria a segunda etapa, então, elaborar essa sequência de ensino, né? Pensar, estruturar essa sequência de ensino com base em algum material, um dos dois materiais, né, ou três, ou sei lá quantos vocês vão propor, mas um dos materiais propostos na oficina, né, na confecção que foi feita na etapa 1. Aí a terceira etapa, são questões. Então, né, algum questionáriozinho simples também do Google, algumas questões. Aqui eu coloquei umas questõezinhas básicas, né, envolvendo um jogo, nem tem a ver com geometria, mas eu peguei só para vocês verem também. É um jogo que tem a ver com frações, né, então é um jogo, acho que são cartas de frações, esse aqui tem um dominó de frações também, mas esse aqui acho que são cartas, né, 3 décimos, 8 sextos, 1 quarto. Aí perguntado, primeiro, qual dos jogadores seria o vencedor dessa rodada, ficaria com as 3 cartas. Aqui a gente vê a carta maior, sabe? Para comparar quais são as frações maiores. Qual dos 3 jogadores tem a menor carta? Aí tem que comparar também, fazer as comparações entre frações com esse jogo de cartas. Aqui também, né? Mesma coisa. E aqui também envolvendo frações. Então, era como se fosse um jogo envolvendo frações e questões relativas a esse jogo. Tá? É lógico que aqui vai ser coisas... Oi? A Pérola tem uma dúvida ali que é a minha também. No caso, esse vídeo seria feito por apenas um integrante do grupo? Olha, eu sugiro que vocês tentem dividir as tarefas. Tá? Vocês vão ter alguns vídeos que vocês vão ter que fazer durante... Acho que vai ter mais de um vídeo que vocês vão ter que gravar, né? Acho que vai ter pelo menos 3. Então, dividir as tarefas. Vai ter um de apresentação, como eu disse, né? Um de apresentação da oficina de vocês, que vocês estão fazendo, lá na introdução. Vai ter pelo menos 2 materiais que vocês vão ter que trabalhar, né? Então, um de cada material. Então, 3 vídeos. Além disso, tem toda essa preparação, né, das outras coisas que vocês vão ter que colocar, né? Que é preparar questionário. Esse aqui que eu fiz, olha só que interessante. É a Milena, né, que perguntou, né?
Eu conheço mais ou menos a voz de vocês já, viu? Então, olha só, esse daqui, não é aqui. É interessante que vocês podem usar exatamente esse mesmo formulário. Então, isso aqui vocês não vão precisar fazer. Opa, deixa eu voltar aqui. Na segunda etapa, ó, a segunda etapa vocês não precisam fazer nada. Tá? Essa segunda etapa é esse formulário mesmo, não precisa ser outro. É o que eu criei mesmo, tá? É isso que a gente espera dos participantes. Como ele está bem genérico, né, não está relativo especificamente ao material, vocês podem utilizar esse aqui mesmo. Cada oficina pode usar o mesmo material, nesse caso. Mas os outros, como eu estava dizendo, é importante que vocês tentem dividir essas tarefas, porque apesar de ser uma coisa assim que não é tão é pouca coisa se for pensar, né, na quantidade de coisa que tem que fazer, são dois materiais para dar oficina, vocês não têm essa experiência toda de ofertar oficina, né? Então, para não ficar pesado para vocês fazerem oficina, seria interessante vocês dividirem as tarefas, tá? Então, quem vai fazer o vídeo, quem vai gravar tal vídeo, quem vai gravar outro vídeo, né? Daí vocês podem me mandar esses vídeos que eu vou editar e eu mando para vocês postarem, tá? Quem vai preparar um materialzinho explicando, né, uma apostilinha explicando as atividades propostas, ou com conteúdo, né, que articule o material. Né? Acho que pode ser duas coisas, né? Essa apostila pode ser um conteúdo, mas seria mais interessante um conteúdo relacionado ao material, sabe? Material que vocês desenvolverem. Então, uma apostilinha de sei lá, quantas páginas forem necessárias. Tá? Tipo, sei lá, 8, 10 páginas. Vocês podem pegar figuras da internet, tá? Mas eu espero que vocês, pelo menos assim, peguem... podem pegar, inclusive, conteúdos da internet, tá? Mas peguem coisas que tenham... Porque tem muito conteúdo, assim, na internet que são errados, sabe? Tem muita coisa errada na internet que a gente percebe quando começa a vasculhar um pouquinho, né? Muita coisa aparece com um conceito errado, então tomem cuidado com relação a isso. Se tiverem dúvidas, me mandem para eu poder tirar dúvida também, né? Nem sempre eu vou saber na hora, vou ter que pesquisar muitas vezes também, tá? Mas me mandem se tiverem dúvida. Então, vocês podem pegar coisas da internet, só não pega uma apostila inteira pronta, tá? Seria interessante que vocês pelo menos montassem essa apostila, tal, pega uma figura daqui, pega uma parte no texto dali, articula, às vezes vocês vão ter que escrever também, escrevam, né, o que vocês precisarem, porque é difícil pegar uma coisa que já vai estar apropriada para a oficina de vocês, né? Vocês vão ter que pensar em alguma coisa para adaptar, tá? Então, Milena, acho que é importante essa divisão, sabe? Os vídeos, vocês terão 3, né, para gravar, pelo menos, e daí seria interessante dividir pelo menos um para cada participante e pedir para os outros auxiliarem, né? Por exemplo, para gravar o vídeo, não dá para você só sentar na frente do vídeo, vocês gravaram ano passado para mim, né? E começar a falar, né? Você tem que ter um roteiro para maximizar o tempo de vocês, sabe? Você tem que ter um roteirozinho ali para você não ficar falando muita coisa, voltando, falando coisa errada, voltando, né? E mesmo com o roteiro a gente ainda se perde, tá? Então, é importante fazer um roteirozinho. Essa é uma das coisas que eu pedi para vocês fazerem. Hoje ainda vou passar para vocês umas tarefinhas para a gente fazer nessa semana relacionada à apostila, tá? Beleza? Então, a ideia é dividir as tarefas. Vamos pensar aqui, então, passar para a próxima etapa, né? A próxima etapa seria a quarta e última etapa, a gente faz um vídeo com os participantes, tá? Cada oficina, eu não sei, de repente vocês podem sugerir, se todas as oficinas juntas, se cada oficina faz aí vocês podem me sugerir, inclusive, o que vocês acham melhor. Eu nunca fiz essa dinâmica com várias oficinas, né? Então, também não sei o que seria melhor, não parei para pensar muito a respeito disso. Tá? Se seria um vídeo, uma aula ao vivo para cada oficina, ou uma grande aula ao vivo com todas as oficinas no mesmo dia. Eu não sei o que seria melhor. Mas a gente pode ir pensando, se vocês quiserem pensar, até o final do nosso vídeo aqui, vocês podem dar sugestões.
Gente, antes, enquanto a gente está na metade aqui, por favor, dá um olá lá no chat, tá? Só dá um olá para eu poder fazer mais facilmente quem está participando. Essa participação, gente, não é a presença ou é falta, tá? É para contar, para eu saber quem está acompanhando. O pessoal está perguntando isso direto para a gente. Quem está acompanhando aulas? Quem está mandando trabalhos? Quem está fazendo isso? Eu já fiz, acho que umas 3 vezes esse levantamento com as 2 disciplinas que eu ministro. Então, assim, quem está participando, tal, né? E a gente tem que saber quem é que está participando das atividades à distância, tá? Então, se vocês puderem dar um olá ali, eu agradeço, facilita a minha vida na hora de fazer o levantamento. Pode ser a qualquer momento, pode ser agora, pode ser mais no final, mas para não esquecer, façam agora, por favor. Tá, então, alguma dúvida com relação à estrutura da oficina, das 4 etapas? São 4 etapas só, tá? Bem básico, uma coisa simples para a gente não ter muitos problemas. Uma coisa que a Valdete me ajudou a fazer também. E eu vou convidá-la hoje, eu acho que ela tinha dado aula no primeiro horário, daí ela não quis convidar, porque eu acho que ela deve estar cansada. Mas nos próximos encontros eu vou convidá-la para participar, para poder dar ideias também. Nada com relação a isso? Se forem surgindo, vocês vão perguntando, tá? Uma sugestão, então, como eu disse, falta um pouco mais de um mês para acabar o semestre, então a gente vai ter que fazer atividades meio que semanais. Eu vou me dispor a ficar aqui 2 dias da semana no Teams. Não vai ser obrigatória a participação, como não está sendo agora também, né? Está participando quem está podendo e tal. Depois, quem não pode assistir o vídeo. Mas eu vou estar disponível nos horários de aula de segunda-feira e de quarta-feira. Tá? Segunda-feira, a nossa aula é no primeiro horário, né? Então, eu vou estar disponível no primeiro horário. Eu posso conversar com a Valdete, porque eu entendo que a disciplina dela é um pouco mais complicada, mas pelo que o Juan estava falando, tem muita gente que não está fazendo, né? Algumas pessoas não estão fazendo a disciplina de cálculo. Então, dá para a gente conversar a respeito disso também. Para mim, é independente, sabe, fazer no primeiro ou no segundo horário. E daí, vou ficar também no segundo horário de quarta, para poder atender vocês no Teams, tá? Então, assim, as dúvidas que vocês forem tendo, a gente vai tirar na segunda e na quarta-feira. E vou estar aqui também para auxiliar vocês a fazer alguma coisa que vocês tiverem com dificuldade, tá? Em relação à oficina. Beleza? Então, nesses dias, segunda e quarta-feira, no primeiro horário na segunda, a priori, né? No primeiro horário na segunda-feira e no segundo horário de quarta-feira. Passando aqui para o que eu espero que vocês possam fazer essa semana, pelo menos até no próximo encontro, segunda-feira que vem, é vocês selecionarem 2 materiais de cada tópico. Mas qual é o meu tópico? Tá, vou colocar aqui. Na última videoaula eu fiz um resuminho, né? Já tinha um resumo que a gente tinha feito, a gente basicamente falou as mesmas coisas que já estavam na aula anterior e dividimos os grupos, né? Então, os grupos que eu tenho por enquanto são esses. Eu acho que estão faltando gente aqui, ainda não fiz o levantamento, mas acho que faltam pessoas aqui, porque nós tínhamos 36 pessoas, 35, né, alunos, e daí desses 35, nos primeiros encontros estavam participando em torno de 26, 27, mas caiu um pouco, então está faltando gente aqui. Então, que grupos que nós temos aqui? O grupo 1, então, né, Carolina, Caroline, Larissa, Pérola e Thaís. Sistemas de numeração decimal e operações básicas com utilização de material dourado e jogos, né? Então, vocês podem falar de operações básicas, né, usar o material dourado e os jogos. Qualquer jogo que vocês quiserem, pode ser aqueles que a gente trabalhou em sala de aula, pode ser outros, tá? Que vocês queiram propor para os participantes confeccionar. Tá? Então, esses participantes vão ter que confeccionar um material de dourado, aí vocês podem pensar numa forma de propor essa confecção. Existem algumas maneiras, vocês podem buscar na internet de usar materiais recicláveis, né, para
para vocês fazerem material dourado. E jogos, tem bastante jogos que podem ser utilizados com material dourado ou mesmo com outros materiais. Pode ser jogo 1 a mais, 1 a menos, 10 a mais, 10 a menos. Pode ser um jogo que envolva só uma das operações. Tá? Então, vocês propõem o que vocês imaginam que seja interessante. É lógico, vamos perguntando também a respeito disso, tá? O grupo 2, Leandro, Thiago, Christian. Leandro, Thiago. Oi? Mas não teria que propor duas confecções de outro material? Que outro material você acha assim? Só uma sugestão, porque já tem o material dourado. Olha, tem um jogo interessante que é o jogo... vocês jogaram no PIBID. Como é que é o nome daquele jogo? Que a Valdez propôs para vocês, que é do resto lá, da divisão. Vocês lembram daquele do resto da divisão? Que era um tabuleiro? Isso, tem que confeccionar o tabuleiro, né? E os dados, né, se eu não me engano. Aí seria um jogo interessante também para propor. Tem as regras, tal, que a gente pode pegar com o Valdete, inclusive. Gente, a oficina, assim, não é preciso começar do zero. Vocês podem utilizar coisas que já estão prontas também, tá? Só gostaria que vocês organizassem por vocês. Não pegassem uma oficina inteira pronta. Tá? Tá bom. Então, assim, a gente pode pegar esse jogo, viu, Carol? A gente pode ver esse jogo lá que foi trabalhado no PIBID com vocês, que seria bem interessante. Tá bom. O grupo 2 é o Leandro, o Thiago, o Christian e o Henrique. Materiais didáticos para ensino de probabilidade. Gente, probabilidade do ensino médio, tá? É coisa bem básica, tá bom? Então, tentem fazer alguma coisa simples para os alunos. Eu estava pensando aqui, poxa, mas tá faltando alguém nesse grupo do Leandro e tal, do Thiago. Tá faltando o Eric aqui, né? O Eric desistiu. Era isso que estava faltando. O material didático, então, que vocês vão construir vai depender de vocês. Pode ser qualquer coisa que vocês imaginem, mas tem que ser uma coisa interessante, né, para chamar a atenção de quem for participar. Né? Tem várias coisas que a gente já vê na escola, por exemplo, jogar moeda, tirar balões de urnas e tal, mas tem outras coisas que vocês podem pensar. Né? Deve ter várias propostas na internet também, então, quem estiver ouvindo do grupo aí, acho que o Thiago está aí, não lembro se o Leandro está, deixa eu ver aqui. O Thiago está porque ele falou ali, né? Eu lembro do que ele falou. Também, professor. Tá também, Leandro, o Christian e o... É o Christian, né, que falou? Leandro. O Christian está aqui também e... quem tiver aí, conversa com os outros depois também. Né? Mas, assim, pensem em alguma coisa interessante para usar probabilidade, que é uma das coisas que mais tem materiais para vocês trabalharem, é probabilidade. Eu falei também para vocês construírem, né? Oi? A gente está pensando num jogo com dado. Com dado, né? Pode ser também. Tem jogos que as pessoas acham... Tem uns joguinhos que é tipo pegadinha, né? Que as pessoas acham que vai dar uma coisa e é outra. Probabilidade, geralmente tem isso. Tem um livro muito interessante, acho que eu falei para vocês no último encontro, que é O Andar do Bêbado. É bem legal. O Andar do Bêbado, ele trata de probabilidade. É um livro que fala sobre probabilidade, mas não é um livro de conteúdo, sabe? Ele conta histórias e fala da probabilidade que está envolvida naquela história. Fala da questão da AIDS, né? Que a gente tem a questão de teste de AIDS, né? De ser preciso ou não, né? Tem a questão de jogos de TV, alguns jogos na TV que quais são as probabilidades da pessoa ganhar e tal, contando história, né, sobre isso. Tem bastante coisa interessante. Dê uma olhada nesse livro, O Andar do Bêbado. Pode ser que tenha uma ideia interessante para vocês. Leonardo, Milena, Alessandra, Juan e Ana. Materiais didáticos, olha, esse não foi vocês que escolheram, mas foi o último que tinha ficado, tá? Então, ensino de frações. Eu posso sugerir um jogo para vocês que é bem interessante, que eu não preciso nem mandar o vídeo para vocês, que vocês podem pegar na internet, que tem um videozinho da confecção, mas daí eu gostaria que vocês fizessem melhor aquele vídeo. Vocês mesmos gravassem o vídeo da confecção do material, que é a Corrida das Frações. A gente tem no laboratório e tal,
Eu acho um joguinho muito bom para trabalhar frações e ele dá para explorar muita coisa. Então, uma sugestão, se vocês quiserem, seria interessante trabalhar esse jogo Corrida das Frações. Na internet tem só pesquisar no YouTube, tem um videozinho de uma professora lá explicando como é que faz o vídeo, o jogo. E daí as regras a gente tem também, pode passar para vocês, tal, né? Dá para vocês usarem. Ô, professor, e quanto tempo que a gente vai ter para poder planejar tudo isso? Então, nós vamos fazendo semana a semana, nós vamos fazendo, cada semana uma etapa. Tá? Essa semana, vocês vão fazer o roteiro dos vídeos. Deixa eu ver aqui, eu coloquei, ó, seleção dos materiais e o roteiro dos vídeos. Tá? Para essa semana. Então, vocês escolhem os materiais que vocês vão utilizar, vão confeccionar, né, vão gravar os vídeos e fazer os roteiros desses vídeos. Tá? Então, nessa semana, vocês têm isso para fazer. Eu vou estar, como eu disse, quarta-feira, no segundo horário, eu vou estar aqui, caso alguém tenha dúvidas, caso alguém tenha encontrado alguma coisa e quer conversar comigo, eu vou estar aqui no Teams para atender vocês. Não é obrigatório entrar, só quem quiser participar e perguntar coisas, tá? Vou deixar aberto a sessão de vídeo aqui e quem quiser entra e pergunta, tá? Então, assim... Professor, oi. E aquele trabalho sobre regra de frações que a gente enviou, o senhor leu e recorrigiu ele, né? Sim, sim. Seria possível daí encaminhar pelo menos nosso grupo para a gente dar uma lida para ver se agora ficou certo ou se ainda ficou faltando alguma coisa? Sim, eu mando para vocês, sim. Pra ter uma ideia? Mando Então, sim, tá mando sim. Obrigada. Já mando amanhã para vocês daí. Mando junto com as notas do primeiro bimestre. Ok, Ô, obrigada. prof, você não comentou do grupo 3. Grupo 3 eu pulei? Ah, verdade. Nossa, pulei o grupo 3. É que eu estou sem óculos. Mas vamos lá, grupo 3, né? Então, vocês podem usar também, só falando do grupo 4 por enquanto, eu já volto para o grupo 3. Vocês podem usar a régua das frações também, tá? Só vejam como que está o trabalho de vocês, porque teve alguns trabalhos que ainda assim não ficaram muito de acordo, tá? E quando eu falo que não ficar de acordo, não é que não está do jeito que eu quero, é que tinha conceitos errados, inclusive, tá, gente? Não estou falando que é o de vocês, tá? Leonardo, Milena, tal, não lembro de quem que era. Mas tinha alguns que tinham conceitos errados de frações, inclusive, tá? Então, mesmo depois da segunda correção. Professor, mas então, para poder montar essa apostila, por exemplo, a gente pode partir desse trabalho, da parte que tiver correto, né? Pode sim. Pode partir do trabalho, pode pegar as regras que a gente tem na corrida das frações, se vocês quiserem usar, né? Vocês podem pegar coisas prontas, mas montar a oficina de vocês, tá? Não é pegar a oficina pronta. Vocês vão montando, tá? A oficina a partir dos materiais que vocês encontrarem. Aí, corrigindo também, vendo se está de acordo, porque tem, como eu disse, tem muita coisa ruim na internet, muita coisa errada, inclusive, tá? Vocês podem ir montando, até porque, assim, você está preocupado com o tempo, né? A ideia é a gente ir montando mesmo, tal, pouco a pouco, e quando chegar lá no comecinho eu imagino ali pelo dia 3 de julho, a gente está com as oficinas já bem encaminhadas. Se não der para fazer a oficina esse semestre, paciência, né? Fazer o quê? Eu gostaria muito de fazer. Daí a gente pode conversar quando tiver todas prontas, para ver o que a gente faz, tá? A gente vai conversando semana a semana com relação a isso. Eu pretendo dar esse encaminhamento da gente toda semana ter a tarefa, fazer essas tarefas e inclusive, enviar para mim, para eu poder ver que vocês estão fazendo essas coisas, tá? Por exemplo, a seleção dos materiais e a gravação dos vídeos. Mandar para mim a gravação dos vídeos, não, o roteiro dos vídeos. Mandar para mim para eu poder dar uma olhada até semana que vem. Na outra semana, vão gravar os vídeos, tá? Fazer a gravação dos vídeos. Manda para mim cru mesmo, não precisa ser um vídeo editado, como eu disse. Quem quiser editar, quem tiver tempo para editar e quiser editar, eu agradeço, porque é uma tarefa um pouco complicada, tá? Então, quem tiver tempo e quiser, fica à vontade. É um aprendizado também, tá? O grupo 3, então, a gente não tinha falado, né? Rodrigo, Beatriz, Lucas e a Daniele. Construção de poliedros e suas características e propriedades.
Nós construímos poliedros regulares, né? Vocês podem construir outros tipos de poliedros, podem ser convexos ou não convexos, inclusive, tá? E daí vocês podem tratar dessas características, dos convexos, dos não convexos, daquele teorema daquela relação de Euler que vocês viram, né? Fizeram, inclusive, aquela demonstraçãozinha usando ela, aquela demonstração que vocês fizeram, vocês partiram do princípio da relação de Euler para fazer. A relação de Euler vai dizer que V mais F é igual a A mais 2, né? O número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2, de todo poliedro convexo, tá? Qualquer poliedro convexo. Tá? Não precisa ser regular. Poliedro regular é aquele poliedro que tem o número de... as faces dele são polígonos regulares, né? E a gente viu que só existem 5. Mas existem muitos outros. Por exemplo, a bola, que a gente tem a bola de futebol, ela é baseada num poliedro que não é regular, mas que ele tem faces, ele não é regular porque ele tem faces, as faces são pentagonais e hexagonais, né? Baseadas, né? Faces pentagonais e hexagonais. Um poliedro que forma a bola de futebol. Tem até um nome que eu não me lembro agora, esse poliedro. Quem quiser pesquisar, pode pesquisar aí e postar depois. Então, vocês podem usar isso para fazer esses poliedros, tá? Não só os convexos, mas os não convexos também. Tá? E tratar, por exemplo, da área superficial, tratar de características relativas à quantidade de vértices, faces e arestas, tratar de como confeccionar, por exemplo, com outros materiais, tá? Tem várias formas de fazer isso. A gente usou aquele elastiquinho e o palitinho, né? Com palitinho mesmo dá para usar, por exemplo, isopor, aquelas bolinhas de isopor para seus vértices, com cartolina, né? Não sei se vocês estão vendo o vídeo aí, né? Quem está vendo a minha imagem, né? Ó, tem aqui um que eu fiz com cartolina. Deixa eu pegar aqui, ver se vocês me veem. Tem um que eu fiz com cartolina, ó, é um dodecaedro. Tá? Então, papel cartão, na verdade. Isso é um papel cartão, ó. Um dodecaedro. Tá? Vocês podem fazer com cartolina também. Dá trabalho, mas dá para fazer. Dá para fazer com dobradura, né, também. Então, vocês podem propor essa confecção e trabalhar algum conceito, né, gente? Porque não é só a gente construir. Não é só construir, não tem matemática só na construção, né? Tem matemática também, e uma das mais o que tem de mais importante, às vezes, é no que ele já tem de propriedades. Então, é interessante também isso, tá? O mais útil, inclusive. Deixa eu pegar aqui. O grupo 5, então, Maridalva, Kathleen, Rafael e Maria Caterine. Materiais e estratégias didáticas para o ensino de trigonometria. Gente, a trigonometria aqui não precisa ser aquela trigonometria lá de seno, cosseno, tal, né? Aquela mais que vocês usam funções trigonométricas, por exemplo, tá? Pode ser, inclusive, mas não precisa. Eu sugiro, inclusive, gente, porque, assim, a gente pensa em laboratório, mas a gente só pensa em materiais, né, manipuláveis e tal, mas pode ser, o laboratório de ensino de matemática também envolve computador. Vocês podem usar, por exemplo, fazer uma proposta para usar o GeoGebra, ensino de trigonometria, mas não é simplesmente fazer qualquer coisa ali, calcula o seno de tal coisa, tá? Fazer alguma construção legal envolvendo trigonometria. Dá para envolver não só a questão de cálculo de seno, cosseno e tangente, vocês podem usar também a ideia de semelhança de triângulos, tá? Que também tem a ver, trigonometria no triângulo retângulo. Vocês podem usar várias coisas. Aquele teodolito que eu fiquei de construir com vocês, não construí, vou mandar o material para vocês, esqueci de mandar, inclusive. Tem que mandar, vocês me cobrem se eu esquecer, tá? Pessoal, principalmente o pessoal do grupo. Eu mando para vocês o material que eu fiz. Não é muita coisa, é só um transferidor, né, diferente. Eu mando para vocês aí. Tá? Mas a trigonometria também dá para trabalhar bastante coisa legal. E o último grupo, esse grupo está com 7. O pessoal assim, eles tinham me pedido para ficar com 7, né? E eu imaginei que não fosse ter problemas, tal, mas
tem grupos que estão com muito pouca gente. Como eu disse, tem que dividir tarefas, né? Ó, por exemplo, aqui tem 4, o grupo 5, né? O grupo 5 tem 4 integrantes, esse aqui tem 5, esse aqui tem 4 ó, também, grupo 3, né? Então, tem pouca gente. Então, se um dos participantes puder passar para os outros, eu agradeço passar para outro grupo. Eu tinha sugerido a Adriele, mas até porque a participante do outro grupo me perguntou, né, se ela já estava em algum grupo e tal, e daí eu falei, né, como ela perguntou, de repente poderia ser ela para passar para outro grupo. Então, não sei se ela está participando ainda, está por aí, que existiu algumas pessoas nesses últimos dias, não estou vendo ela aqui. Não. Bom, mas aí o pessoal do grupo, se puder conversar com ela, ver se ela pode passar para outro grupo. Né? Pode passar, por exemplo, para o grupo 5 aqui, que tem 4, né? 4 participantes. A gente vai verificar, professor. Oi? A Tá, gente vai entendi. verificar certinho. Entendi, beleza. Pela questão de ter muito trabalho para fazer, né? E pouco integrante em algumas equipes. E o de vocês, o grupo 6, né? Estratégias para ensino de expressões algébricas e equações. É isso que vocês tinham pedido, né? Só estava expressões algébricas, eu coloquei equações para facilitar um pouco a vida de vocês também, tá? Então, Esse assim, mesmo. a ideia, então, é trabalhar com essas expressões algébricas. Pode ser aquele material que a gente já trabalhou, né? Como nos outros casos que a gente já trabalhou com material, pode ser aquele, até indico, que é bem interessante, né? E as equações, vocês podem ver estratégias que vocês quiserem, jogos, né, envolvendo equações, a questão de usar a balança, tal, para trabalhar com equações, tá? Então, pode ser isso também, tá? Então, vocês vão preparar esses materiais, tá? Gente, com relação então, essa divisão, eu não sei, eu acho que está faltando pessoas aqui, eu vou ter que fazer um levantamento melhor. Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Não, tá certo, mas é isso mesmo que está participando. Não está faltando ninguém, não. É isso mesmo. Só dá essa impressão, porque está faltando o Eric, né, que desistiu, tem a Ana Flávia também está participando. Então, tem essas pessoas que não estão aqui no grupo. O Edmilson também. Então, gente, a ideia das oficinas da divisão é essa daqui, tá? Das oficinas, então, como eu disse anteriormente para a Milena, nós vamos fazendo semana a semana. Essa semana, depois que terminar aqui, eu vou fazer como eu fiz nas outras, vou colocar a videoaula ali, né, o vídeo do encontro nosso aqui ali online, e vou colocar também o que eu espero para a semana que vem, tá? De vocês, para a gente poder ir realizando essas oficinas. Então, como eu disse já, o que vocês precisam fazer essa semana? Selecionar pelo menos 2 materiais. Eu sugiro que sejam 2, tá? Eu sei que tem gente que vai querer fazer 3, 4, mas 2 materiais para facilitar. Selecionem 2 materiais que vocês acham que dá para trabalhar o conteúdo que vocês ficaram, né? Que ficaram a cargo de vocês. Pode ser esse que a gente já discutiu, tá? E, selecionados esses 2 materiais, preparar um roteirozinho para a confecção desses materiais, tá? Um roteiro para gravar vídeos sobre como confeccionar esses materiais. Pensem o seguinte, o material não pode estar pronto porque são oficinas online. E os participantes, eles não vão ter acesso aos materiais prontos lá. Então, alguma coisa que eles possam confeccionar na oficina, tá? Então, o vídeo que vocês vão fazer é sobre a confecção do material, tá? Então, vocês vão pensar nesses 2 materiais, selecionar os 2 materiais e preparar o roteiro para a gravação do vídeo. Quem conseguir preparar o roteiro e gravar o vídeo, para mim, tudo bem, melhor ainda, tá? Mas o que eu espero para essa semana é que prepare o roteiro do material, tá? Do vídeo para explicar como confecciona o material, tá? Então, essa semana até segunda-feira que vem, a gente vai fazer outro encontro na segunda-feira, tá? E na quarta, agora, eu vou estar online para tirar dúvidas de vocês, para auxiliar, para ver com vocês os materiais que vocês
tiverem, né, escolhido, né, falar a respeito do roteiro, se vocês quiserem. Eu vou estar aqui, vou abrir o vídeo e ficar aqui esperando. Quem entrar e quiser conversar, vou estar por aqui. Também pode mandar pelo WhatsApp, não tem problema, tá? A qualquer momento. Tá bom? Então, assim, essa semana o que eu espero de vocês é isso, tá? Alguma dúvida com relação ao que deve ser feito essa semana? Não. Não? Beleza, então. Então, vocês conversem nos grupos e pensem nesses dois materiais, tá? E daí, pensando nos dois materiais, como é que vocês vão confeccioná-los? E daí, pensando como vão confeccioná-los, vocês pensam no roteiro para o vídeo, tá? Como que eu vou fazer esse vídeo? O que vai ter no meu vídeo, né? O vídeo pode ser num celular, tá? Não precisa ser coisa, como eu disse, não muito elaborada. Tem que fazer bem feitinho, mas não precisa ser aquela coisa elaborada e tal. Se puder pedir ajuda para algum parente de vocês que esteja em casa para gravar, segurar o celular, tá? É bom também. Vai fazer um suportezinho também para colocar o celular em cima para gravar, tá? Também. Se quiser fazer na mão também. Então, assim, os vídeos vão ter que ser bem gravados, mas não precisa ser aquela coisa, assim, profissional, né? É só para explicar como é que confecciona o material. Beleza? Gente, alguma dúvida com relação a isso que a gente discutiu até agora? Foi bastante coisa, né? A divisão dos grupos. Vai estar tudo aqui no Moodle, o que a gente fez, vai estar gravado no vídeo, e eu vou fazer uma síntese aqui do que vocês precisam fazer essa semana, tá? Então, essa semana vocês precisam fazer os roteiros e selecionar os materiais, tá? Só isso. É bastante coisa. Mas é só isso, tá bom? Gente, alguma dúvida mais? Oi, pode. Quem quer falar, pode falar aí. Sou eu, Maridalva. Eu não entendi, professor, eu não entendi uma coisa. Você falou que tem que selecionar 2 materiais, mas nós vamos propor para os participantes deles estarem confeccionando esses 2 materiais, ou no final, depois, a gente vai ter que escolher apenas um? Não, eles vão confeccionar. Eles vão seguir isso, os 2 materiais. Aí, assim, o que vai acontecer, né? Ó, na primeira etapa aqui do curso, né, da oficina, eles vão confeccionar o material, né? E postar as fotos do que confeccionaram aqui, ó. Tá? Eles vão confeccionar, o tutorial vai ficar aqui, né? Esse aqui é só um desenhozinho que eu coloquei, porque eu não tinha um vídeo para colocar. Então, mas aqui vai estar o vídeo de vocês, explicando como é que confecciona. Eles vão confeccionar, e aqui vai estar o formulário para eles postarem as fotos do material que eles confeccionaram. Tá? Então, eles vão confeccionar os 2 que vocês propuserem para eles. Esse vídeo, professor, teria que ser um tutorial já explicando os 2, para eles poderem confeccionar, ou a gente teria que estar fazendo um vídeo para cada material? Um para cada material. Curto, de preferência, tá? Bem curto. Por isso é importante fazer o roteiro. É um videozinho bem curto. Assim, explicando o material, como confecciona. Por exemplo, quando você for confeccionar, não é o de vocês, mas é o do outro grupo ali. Tá lembrando agora do material Corrida das Frações. O Corrida das Frações, a partir do momento que você mostra o material, a pessoa já sabe como confeccionar. Mas vocês podem fazer o passo a passo, tal, né, para dar uma ideia um pouco melhor de como dividir aquelas regrinhas e tal, como dobrar fazer os dados, né, com cartolina e tal. Então, vocês podem fazer o passo a passo ali, mas não precisa ser um vídeo muito extenso. Tá? Então, 2 videozinhos curtos, e como eu sugeri, dividir essa tarefa. Ficar, pelo menos ali, se for 2 vídeos, pedir para 2 pessoas fazerem. Né? E assim, a questão do roteiro, é importante que a pessoa que for gravar o vídeo esteja envolvida na confecção, na elaboração do roteiro. Tá? É importante isso. E daí vocês vão estar discutindo sempre com o grupo, né? Apresenta o roteiro para o grupo, vê o que o grupo acha, se falta alguma coisa, né? Se pode acrescentar alguma coisa a mais. Né? Então, assim, é importante ter esse roteiro, como eu disse, para vocês não se perderem na hora de gravar o vídeo.
o que vocês têm que falar na hora, sabe? É importante isso. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é escolher o material e depois pensar no roteiro de como confeccionar o material. Ok. Tá? Tá. Aí vai estar os dois aqui, ó. Certo. Nós vamos estar fazendo só esse vídeo ou nós teremos que fazer também uma apostila, fazendo explicação de todo esse material daí? É importante a apostila, ter uma apostilinha básica tratando do material e de propostas para usar, sabe? Assim, mas como eu disse, vocês Certo. não precisam fazer o Querendo conteúdo todo. utilização, como exercícios propostos, coisas assim. Daí. Isso, Entendi. exatamente. Entendi, Entendeu? professor. Entendi. Uma Obrigada. de chaves agora foi isso. Exatamente. Ah, gente, eu estou virando tiozão do pavê. Meu filho falou isso. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida sobre os participantes. A gente pode convidar alguém que a gente sabe que utilizaria? Pode convidar sim, pode sim. Pode convidar, fica à vontade daí para convidar, tal. Eu vou mandar quando tiver tudo prontinho e a gente chegar no final lá e ver e organizar tal para fazer a oficina. Eu quero divulgar para o pessoal da CED, né, lá no Núcleo Regional de Educação, que a gente tem bastante abertura lá com a coordenadora de área do núcleo. Ela divulga para os professores. Daí a gente vai limitar, tá, gente? Não vamos ter como atender 100 alunos por oficina. Vamos limitar ali, sei lá, uns 30, né, 35 por oficina, porque senão fica muita gente para a gente cuidar. Sabe? É complicado. E vou precisar da ajuda de vocês também nas oficinas para organizar isso, tá? Durante as oficinas, organizar essa ideia de quem está fazendo as tarefas. Por aqui, ó, você faz tudo por aqui, sabe? Vocês vão ser professores aqui no curso, vai ter aqui ó, pessoas, né? Esse aqui vocês estão como alunos, né? Eu convidei vocês como alunos. Tá aqui todo mundo que aceitou o convite. Aqui, ó, quando vocês forem ministrar, vocês vão ser professores aqui, ó, então vocês vão ter acesso a outras ferramentas. E daí, tendo acesso a outras ferramentas, vocês podem olhar as atividades, quem fez as atividades. Por exemplo, aqui nessa atividade da primeira etapa, isso. Ó, ver atividade. Você pode ver quem que fez, ó, todos os alunos podem fazer, né? Quem que tá vendo aqui, ó, todo mundo. Você pode atribuir para um aluno só. Vale 25 pontos, na verdade, é 25% da nota. Então, vocês vão ter que me ajudar também nessa questão da administração das oficinas, tá? Também. Professor, Oi. outra coisa. A pessoa pode escolher uma oficina só ou ela tem que fazer todas? Ela pode escolher, eu vou fazer, opa, saiu do meu ouvido aqui. Eu vou fazer, gente, um formulário de inscrição nas oficinas, fazer esse formulário de inscrição nas oficinas com todas as oficinas. Só que a pessoa pode escolher uma, duas, três, né, ou pode escolher todas. Então, ela pode fazer quantas ela quiser, tá? Se ela quiser fazer as 6, pode fazer as 6. E daí, ela escolhendo fazer as 6, o certificado vai saindo com a oficina, vai sair no verso do certificado, né? Quais são as oficinas que a pessoa fez, e a carga horária do certificado sai com o total somado das oficinas. Por exemplo, se ela fizer 4 oficinas, sai com um certificado de 24 horas nas oficinas tais, e tais. Tá? Então, vai sair isso. Então, a pessoa pode fazer uma, pode fazer duas, ou as 6. Tá? Laboratório. Vamos pegar aqui. Eu estava falando das etapas, né? Então, as etapas, ó, a segunda etapa, aí seria essa ideia da apostila, sabe? E a apostila vocês podem pegar o material que tem pronto, e não é a apostila inteira pronta, mas vocês podem montar ela a partir de outras coisas que já existem, tá? E a terceira etapa, daí, é a etapa de questões. Então, olha só, vamos fazer uma síntese de como que acontece. O participante, ele vai se inscrever em 1, 2, 3, até 6 oficinas. Ele vai ter que cumprir as 4 etapas de cada uma das oficinas. A primeira etapa é confeccionar os 2 materiais
propostos, né, para a oficina. Que, né, cada oficina vai propor 2 materiais, então eles vão confeccionar esses 2 materiais e postar as fotos de que eles confeccionaram. Tá? Então, tem essa primeira etapa. A segunda etapa é eles fazerem... cadê a segunda etapa? Para eu lembrar. Elaborar uma sequência de ensino, que basicamente é preencher esse formulário de maneira bem, né, estruturada, porque a gente vai estar falando de professores, de futuros professores, tal, de matemática, então de maneira bem estruturada, falar a respeito da duração, objetivos, nível escolar que eles imaginam que fariam isso, tal. Então essa seria a segunda etapa. Então eles vão confeccionar o material para um material só, tá? A segunda etapa é para um material. Eles vão escolher entre os dois, um dos dois, para propor uma sequência de ensino, utilizando esse material. Então, a primeira etapa constrói e posta foto, segunda etapa prepara uma sequência de ensino. Ou participante, não são vocês, são os participantes. Essa segunda etapa vocês não vão precisar fazer nada com relação a ela. Tá? Só depois, daí a gente vai fazer a avaliação de quem fez, quem não fez, mas para propor, ela já está pronta, é isso aqui mesmo. Tá? Aí a terceira etapa. A terceira etapa vai envolver as questões. Então, vocês vão ter que fazer questões relativas aos 2 materiais que vocês propuserem, né, envolvendo o ensino, ou aprendizagem de conteúdos, por exemplo, de geometria. Lembra das questões dos folhetos? É basicamente aquelas questões do material dourado, também, né, parecida com aquelas. Então, questões relativas ao material que vocês propuseram e o conteúdo matemático envolvido. Tá? E a última etapa é a videoaula, a grande aula final, uma plenária para discutir as oficinas. Tá? Então, são essas 4 etapas que o participante tem que cumprir. Vocês precisam preparar essas etapas. A primeira etapa, então, é gravar o vídeo e propor qual vai ser a construção, né? Propor a construção do vídeo, tá? Primeira etapa. Antes da primeira etapa, tem aquela apostilinha que vocês vão falar do material, tal, né? Que vocês vão colocar praticamente junto com a primeira etapa. Então, isso vocês têm que fazer na primeira etapa. Segunda etapa, nada. Tá pronto. Terceira etapa é elaborar questões, envolvendo o material que vocês propuseram, ou propuserem, né? E o ensino de matemática. Tá? E a última etapa, a gente vai fazer uma grande aula ao vivo, né, com esses participantes, ou uma aula para cada oficina. Eu imagino que é mais barato a gente fazer uma aula grande ao vivo com todo mundo. Até porque o programa comporta e tal, então acho que não vai ter problema com relação a isso. Tá? Uma coisa interessante que tem aqui, que vocês... Oi, pode falar. Pode falar. Ao vivo, daí seria o quê? Seria para discutir sobre todas as oficinas, daí o que aprenderam, o que eles tiveram de aproveitamento, seria discussões, assim, de modo geral, com relação às oficinas, daí não teria um roteiro fixo. Não tem um roteiro, não. A gente vai abrir o vídeo e bater papo a respeito das oficinas. Assim, um roteirozinho sempre a gente tem, né, quando vai fazer essas avaliações. Perguntar, por exemplo... um grande grupo de discussões daí, então. Isso, é só para a gente afinar as coisas, ver como foi, o que os participantes têm de sugestões, né, para a gente para o futuro, se foi proveitoso ou não, se fariam, indicariam a oficina para alguém, coisas assim para a gente poder saber, né, como é que fazer uma avaliação para a gente mesmo, né, sabe? Entendi. Discutir coisas relativas ao que eles esperavam, né, dúvidas mesmo com relação ao conteúdo, a coisas que eles também possam ter, sabe? Ouvir sugestões de outras pessoas, eu já peguei esse material e usei com a minha turma, tal, né? A gente não vai ter isso porque não está tendo aula, mas assim, já peguei o material e usei com a turma, ou já propus online para minha turma, porque tem professor que está dando aula online também, sabe? Alguns, não são todos, não. Alguns estão dando aula online. Então, pode ser que aconteça isso, que será muito interessante também, sabe? Então, é uma grande discussão final para fechar a oficina. Até porque, né, senão a gente fica uma oficina sem rosto, né?
Imagina um participante lá que chega, faz isso aqui tudo, não conhece ninguém, né? Não vê a cara de ninguém. Fica esquisito, né? Acho que é interessante a gente abrir a câmera e conversar com eles. Pessoal, aqui ó, ele tem bastante recursos quando vocês forem propor aqui a oficina, né? Tem uma agenda que vocês podem agendar para o participante, né, ficar sabendo também do que vai acontecer. Então, ele abre a agenda aqui e vai aparecer para ele quais são as atividades que ele tem que fazer naquela semana. Né? Aqui o meu está abrindo um monte de coisa, prestação, R$ 1.500, tal, mas tudo bem. Então, vamos fechar aqui para vocês não verem as contas. Está aparecendo a minha agenda aqui no caso. Acho que quando vocês abrirem, não vai aparecer minha agenda, vai aparecer a agenda do curso. Beleza, gente? Então, basicamente, é essa oficina. Não é tanto trabalho. É difícil de fazer, porque talvez seja a primeira para muitos de vocês, mas o trabalho não é tão extenso quanto a gente imaginava, né? Tem uma apresentação para fazer, tem uma apostila para organizar, tem a primeira etapa, uma segunda, uma terceira, né? E é isso. A oficina é isso. Tá? A qualidade vai depender muito do que vocês propuserem. Então, vamos caprichar aí e tal, ver coisas interessantes, coisas que vocês gostariam de ver, por exemplo. Né? A gente sempre pensa nisso, né? O que me chamaria a atenção se fosse fazer uma oficina? O que eu gostaria de ver? Tá bom? Gente, alguma outra dúvida? Então, ficou combinado da gente fazer, né? Combinado? Não, eu cheguei e falei isso, só ninguém combinou nada comigo, né? Só falei para vocês que eu gostaria que vocês fizessem o roteiro das entrevistas, né? Só pensa em pesquisa. O roteiro dos vídeos e a seleção dos dois materiais. Não nessa ordem necessariamente, tá? Ok? Gente, alguma dúvida a mais? Se não tiver, a gente finaliza por aqui, porque eu não tenho mais nada para falar para vocês hoje. Ô professor, Oi. em relação ao questionário lá que a gente tem que fazer, lá, acho que é da terceira etapa. Isso. Daí, o questionário tem que abordar os dois materiais. Isso, os dois materiais. Tem um limite, assim, de questões que... Não tem limite, não. Imaginem que esses participantes, vai ser uma das etapas que eles vão ter que cumprir. Então, a oficina tem 6 horas, mas vocês não precisam pensar que eles têm que ficar 6 horas fazendo as coisas, tá? Alguns vão demorar mais, outros vão demorar bem menos. Então, assim, uma quantidade razoável de questão seria, acho que umas 5 para cada material, 6 para cada material. Tá? Tá certo. Não precisa ser muita coisa, não. Tá? Mais alguma coisa, gente? Senão a gente finaliza por aqui. E daí, quarta-feira, no segundo horário, eu vou estar aqui online para tirar dúvidas ou para ajudar vocês com alguma questão relativa à escolha e à confecção do roteiro. Tá? Já aviso os professores que forem marcar aulas nesses dias, que a gente vai ficar nas próximas semanas, esses horários vão estar reservados, tá, da nossa aula. Tá bom? Eu já conversei com o Zefran, que ele ficou de dar aula só na terça-feira. Não sei se ele vai manter isso, porque eu também não estava dando aula todos os dias, né? Beleza, então, gente? Beleza. Não esqueçam do olá lá, ou do oi, ou do tô aqui, para eu poder marcar lá, tá? Lá no chat. Então, beleza, gente. Boa noite para vocês. Até a próxima aula. Dúvidas eu estou no WhatsApp o tempo todo. Tá. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.
Vou parar a gravação aqui que